Vamos dar início a mais uma aula, tá? Desculpe aí a demora, porque tava organizando aqui as coisas e eu não estava conseguindo ouvir o áudio de vocês, tá? Então se alguém puder falar alguma coisa aí pra ver se eu vou conseguir ouvir. Então continuo ainda sem conseguir ouvir vocês, tá? Não, não entendi ainda porquê, mas não estou conseguindo ouvi-los. Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre cargas elétricas. Então a gente vai estudar a aula 17 do setor B. Eu resolvi inverter a ordem, tá? Hoje a gente estudar o setor B e amanhã o setor A, para que a aula fique mais, digamos assim, tranquila, porque hoje vai ser um conteúdo mais simples do que o de amanhã, tá? Então vamos lá. Então, deixa eu dar uma organizada aqui. A gente vai estudar as cargas elétricas e a eletrização por atrito, tá? Igual o título que eu estou colocando aí. Para isso a gente precisa rever alguns conceitos aí que a gente já estudou, na verdade, no segundo ano do ensino médio. Estudou isso algum tempo atrás, tá? Que é o modelo do átomo, tá? Então, o modelo atômico que geralmente nós estudamos, tá? Para exemplificar as cargas elétricas é o de Rutherford, e ele vai dizer o seguinte pra gente, olha. A gente tem um núcleo, nós temos as camadas da eletrosfera, e no núcleo contém os prótons e os nêutrons, que daqui a pouco a gente vai definir os prótons como sendo as cargas positivas. Deixa eu você ver aqui. E os elétrons como sendo de cargas negativas. Os nêutrons serão de cargas nulas, tá? Eles não terão carga associada a eles, tá? No modelo atômico de Rutherford, essa representação aqui, ela é semelhante à representação, tá? A representação é, das órbitas dos planetas, tá? É bem parecida, mas a forma como nós abordamos ela é um pouco bem diferente, tá bom? Então esse aqui é o modelo do átomo que a gente utiliza para poder exemplificar as questões das cargas elétricas, tá? Uma coisa interessante é que na eletrosfera os elétrons eles ficam meio que livres, né? Quanto mais longe do núcleo, digamos assim, mais fácil o elétron tem a capacidade de se locomover, né? De sair de dentro perto do átomo, né? E isso transitar por outras regiões, que geralmente serão regiões em que existem materiais que são condutores de cargas elétricas. Isso a gente vai ver mais pra frente, tá? E aí, como eu havia falado para vocês, o próton ele é definido como sendo uma carga com valor positivo, e o elétron é definido como sendo aquele que tem carga elétrica negativa, tá bom? Lembrando para vocês que os cientistas eles poderiam ter definido o contrário, definido o próton como sendo o negativo e o elétron como sendo negativo, tá? O positivo, desculpa, feito o contrário, mas no final das contas foi decidido que seria dessa maneira, tá bom? Um outro ponto que a gente tem que dar uma olhada é esse aqui, que é a carga elementar, tá? Naturalmente existe um valor fixo, tá, de carga, que a partir dele a gente consegue quantificar todas as outras cargas elétricas. E esse valor é o que nós conhecemos como carga elementar. Ele tem um valor fixo como sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, lembrando para vocês que o Coulomb é a unidade no Sistema Internacional para carga, tá? Representado pela letra C maiúscula. Toda vez que uma carga ela recebe o nome de algum cientista famoso, a unidade referente a ela recebe uma letra maiúscula associada, como por exemplo o N de Newton, tá? O ampere de ampere, entre outras, né? O Faraday, quando a gente está estudando capacitância, quando a gente está estudando voltagem, né? Volts. Então existem watts também, existem várias unidades com letras maiúsculas que representam nome de pessoas que
reais que estão associadas à construção ou mesmo ele que inventou ou conseguiu chegar naquele resultado, tá? Então, o Coulomb é mais uma delas. Agora um ponto importante aqui, ó, na carga elementar, é que nós conseguimos, né? Deixa eu colocar bem aqui essa tabelinha, pronto, consegui livrar ali. Então, a carga elementar, ela possui algumas características importantes, né? Até tinha feito aqui, mas assim, primeiro, em termos de carga elementar, nós vamos estar chamando de positivo, né? O próton, como eu já tinha falado para vocês, mas não é isso que eu queria falar, que eu me perdi com minha cachorrinha aqui latindo. Mas é o seguinte, a letra Q maiúscula, tá? A letra Q vai ser a letra que vai representar a carga de um corpo, tá? Então vai ser a letra Q agora. Até aula passada de física, a letra Q representava a quantidade de calor, tá? Mas agora a gente acabou a termodinâmica, acabou a termometria e a partir de agora nós vamos estudar no setor B a física elétrica. Então a letra Q maiúscula vai representar a carga elétrica de um corpo. Então a carga elétrica do nêutron ele é zero. A carga elétrica do próton ele é a carga elementar positiva, tá? E a carga elétrica de um elétron, ela é negativa e vai ser a mesma carga elementar. Observe que a diferença entre a carga do próton e do elétron é simplesmente o sinal. Eles têm a mesma carga, só que sinais opostos. Outro ponto interessante. No estudo da física elétrica, existem 3 unidades que são mais comuns de aparecer, que é o millicoulomb, tá? Porque vem um M na frente do C, o microcoulomb, que vem a letra Mi, a letra grega Mi, na frente do C, e o nanocoulomb, que vem aí a letra N na frente do C. Todos eles têm um valor, tá? Um valor interessante associado a eles, que é essa tabelinha aqui. Eu aconselho vocês, tá? A terem essa tabelinha aqui, já gravada aí na mente de vocês. Se vocês não souberem ainda, anota no lugar onde vocês vão estudar novamente, vão estar lendo, vendo as coisas referentes à física elétrica, tá? Porque é muito importante saber esses valores, porque se você não souber esses valorzinhos, vai acontecer que na hora de vocês resolverem o exercício, na hora de vocês estudarem, vocês sempre terão essa dificuldade porque não sabe associar os valores referentes, tá? À carga elementar e aos submúltiplos aqui. Lembre-se que não existe só esses 3 aqui, tá? Existem muitos outros, tanto submúltiplos, né, menores do que o Coulomb, e os múltiplos, né, que são maiores do que o Coulomb, como o deca, o hecta, o quilo, o mega, o giga, o tera. Existem várias outras unidades superiores e inferiores que pode ser utilizado, tá? Então é importante que vocês tenham isso em mente, tá? É muito importante que vocês tenham isso aqui em mente na hora de resolver o exercício, na hora de estar estudando, porque aí vai facilitar a vida de vocês, tá? Um outro ponto que que eu quero abordar com vocês é o seguinte: existe uma fórmula, tá? Fixa de se calcular a carga elétrica de um corpo, tá? Que, como eu coloquei aqui, a carga elétrica é representada pela letra Q maiúscula, tá? Então essa expressão aqui, a carga elétrica de um corpo é igual ao número de elétrons ou de prótons vezes a carga elementar. Então eu vou contabilizar quantos elétrons tem ou quantos prótons tem no corpo, tá? Eles têm que ser iguais se um corpo está em equilíbrio, vezes a carga elementar. Na expressão acima, deve-se ressaltar que N é o excesso de portadores de carga. Como assim o excesso de portadores de cargas? Vamos pensar no seguinte, ó. Imagine que aqui eu tenho um corpo, tá? Deixa eu pegar aqui um corpo. Eu vou fazer uma esfera aqui, mas suponha que seja um corpo qualquer. Então, suponhamos que o equilíbrio desse corpo é quando tem 3 prótons,
eu não vou representar como se fosse o núcleo do átomo, isso aqui é só uma forma de estar agrupando, tá? Suponhamos que tem 3 prótons e 3 elétrons. Isso aqui significa dizer que nesse momento a carga desse corpo é nula, porque ele não tem nenhum excesso de cargas, tá? Agora, se eu coloco um elétron aqui, então significa dizer que a carga desse corpo aqui, vamos supor que a unidade seja menos 1, tá? Então vai ser menos Z, porque lembre-se que a carga de um elétron é a carga elementar. Agora, se eu coloco 2 prótons aqui, então ele vai ter, ó, vou colocar aqui mais 3 prótons, ó, vai ter 6 prótons e 4 elétrons. Então significa dizer que nesse momento agora, a carga desse corpo vai ser de 2 positivo vezes a carga elementar, que são esses dois prótons aqui que ele tem excesso aqui, né? Dos 6, tira 4 do elétrons, né? Se equilibra, 4 ele se equilibra com 4 e sobra um 2 aqui, então a carga elementar vai ser mais 2 elétrons, mais 2 vezes a carga elementar, tá? Então, esse excesso é que a gente contabiliza na hora de verificar aí a carga elétrica de um corpo, tá? Bom, além disso, a gente tem alguns mecanismos que fazem a transferência de elétrons de um corpo para o outro. Agora vamos pensar no seguinte. A gente não consegue tirar o núcleo do átomo, ou melhor, os prótons do núcleo do átomo, ou os nêutrons. Quando a gente consegue fazer isso, causa-se uma reação nuclear, como por exemplo uma fissão nuclear que pode gerar uma bomba atômica e tal. Tem todo um processo, mas normalmente nós não conseguimos retirar ou separar os prótons e nêutrons no núcleo do átomo, tá? Quando isso acontece, dá merda. Então não façam isso. Mais precisamente, a gente consegue manipular os elétrons, porque os elétrons, por eles estar mais afastados do núcleo do átomo, em alguns momentos, em alguns tipos de materiais, essa transferência de elétrons de um corpo para o outro acontece de uma forma mais tranquila, tá? E isso com certos tipos de materiais que eu já adianto para vocês, são os materiais metálicos, tá? Os materiais condutores de cargas elétricas, tá? Então, a gente tem o que nós chamamos de mecanismo de eletrização. Esses mecanismos de eletrização são mecanismos que a gente utiliza, tá, para poder transferir cargas elétricas de um corpo para o outro. Um outro ponto que eu quero abordar com vocês, eu vou colocar as imagens aqui para a gente estar discutindo eles, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto. E deixa eu limpar essa parte aqui de baixo. Então olha só, pessoal, vamos começar por esse lado aqui, ó. Corpos neutros e corpos eletrizados, tá? Um corpo neutro, ele vai ter um equilíbrio, a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Um corpo eletrizado positivamente é um corpo que possui mais prótons do que elétrons, ou seja, ele perdeu os elétrons para outro corpo, tá? Os elétrons que estavam com ele foi passado para outro corpo e aí ele ficou eletrizado positivamente. Um corpo é eletrizado negativamente quando ele tem mais elétrons do que prótons, tá? Isso significa dizer que por algum motivo ele pegou elétron de outro corpo, tá bom? Então, aqui, ó, essa representação de barra aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Elétrons e prótons iguais, prótons maior quantidade de prótons do que elétrons e aqui maior quantidade de elétrons do que de prótons. Aí nós temos esse mecanismo aí de estar analisando os corpos neutros e eletrizados. Então, corpos neutros só tem uma categoria, tá? É quando o número de elétrons e prótons são iguais, e eletrizados, ele pode ser eletrizado positivamente ou negativamente, depende da quantidade de excesso de cargas que ele possui, tá bom? Do sinal das cargas, mais precisamente. E o tipo de eletrização? Dessa aula a gente vai abordar a eletrização por atrito, que é uma eletrização em que você pega dois materiais e esfrega um no outro, como por exemplo o vidro e uma lã. Se você pegar um bastão de vidro e ficar esfregando a lã nele, o que vai acontecer? Os elétrons que estão no vidro, eles vão passar para a lã e consequentemente
a lã vai ficar carregada negativamente e o vidro vai ficar carregado positivamente. Isso é uma consequência direta. Vocês podem perceber isso também, por exemplo, se vocês dormirem com algum casaco de lã e quando vocês acordarem de manhã, vocês retirarem o casaco, o corpo de vocês vai ficar meio que eletrizado, né? Os fios de cabelo do braço de vocês, por exemplo, vai ficar meio que pegando nas coisas, se atraindo com algumas coisas. Isso porque você fica eletrizado, no caso aqui, positivamente. Outro efeito disso que vocês vão poder perceber é se vocês pegarem, por exemplo, uma caneta, a tampa da caneta assim, da Bic, né, aquela caneta Bic, se vocês esfregarem no cabelo e aproximar de pequenos objetos, como por exemplo folha de papel picotada, vocês vão perceber que ela vai atrair os pequenos papéis, vai ficar grudado ali na ponta da caneta, tá? Um outro ponto seria vocês pegarem, inflarem um balão, esfregarem no cabelo e aí vocês podem colocar, por exemplo, na parede que ele vai grudar. Vocês podem abrir a torneira, um pouco a torneira e aproximar, não encostar o balão na água, mas aproximar o balão da água. Vocês vão perceber que ele vai puxar a água. Tem vários experimentos interessantes caseiros que vocês poderiam fazer em casa e perceber a atuação das cargas elétricas nesses ambientes, tá? Bem simples e bem tranquilo. Agora vamos fazer algumas questões, tá? Para a gente entender como que a gente vai analisar, né? Como que a gente vai resolver problemas que envolvem cargas elétricas, tá? Vou estar mostrando para vocês aqui uma questão. Ela é bem tranquila e bem importante para nós entendermos esse processo, tá? Deixa eu ver aqui. Vou fazer duas questões, vou pegar logo duas questões, que aí pelo menos adianta o nosso serviço. Vamos lá. Então, a primeira questão que nós vamos fazer é essa aqui. Eu vou até inverter a ordem. Na verdade, nós vamos fazer a questão 2 dessa aqui, que eu estou colocando para vocês. E essa questão ela diz o seguinte para a gente, ó. O cobalto é um elemento químico muito utilizado na medicina, principalmente em radioterapia. Seu número atômico é 27 e cada elétron tem carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí a pergunta é a seguinte: a carga elétrica total dos elétrons de átomo de cobalto em valor absoluto é igual a... Então aqui nós vamos identificar algumas coisas, ó. Primeiro, esse 27 aqui é o N, tá? O número atômico é o N, que corresponde à quantidade de elétrons associada ao átomo de cobalto. E esse valorzinho aqui é a carga elementar. Então aqui ele pede o valor absoluto da carga desse átomo. Então o que a gente vai fazer? Bem simples, ó. O valor da carga elementar ele é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Ora, se o número de elétrons é 27 e eu sei que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então o resultado final vai ser 27 vezes 1,6, é só multiplicar. 27 vezes 1,6, 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 2, 12, mais 4, 16, então vai ficar 162. E 1 vezes 27 dá 27. Aí é só somar. Então fica 2, 3, 4. 432. Como a gente tem um dígito após a vírgula, fica 43,2 vezes 10 elevado a menos 19. Como a gente está aqui em notação científica, tá? Então a gente vai simplificar isso. Então vai ficar 4,32 vezes 10 elevado. Como eu estou passando a vírgula para a direita, eu vou ter que aumentar esse número. Então vai ficar elevado a menos 18, tá? Então tomem cuidado aí, tá? Passou a vírgula para a esquerda, aumenta-se o número. Só que como ele é negativo, o aumentar significa diminuir aqui em cima, tá? Diminuir entre aspas o número. Então a alternativa correta é a letra D.
certo? Ah, uma observação importante, tá? Tomem cuidado, porque aqui, ó, ele tá pedindo valor absoluto. Por isso que nós não estamos usando o sinal de menos na carga elementar, pois ele quer o valor absoluto, ou seja, o módulo da carga. Então não precisa usar o sinal. Ok? Então veja que é simples a gente resolver problemas que envolvem carga elementar. Basta você usar a fórmula correta e interpretar corretamente a necessidade ou não de se utilizar o sinal, tá? Nesse caso, como a gente viu, não precisa usar o sinal. Agora vamos para outro ponto, que é o seguinte, outra questão, né? Próxima questão que a gente vai fazer também vai envolver a carga elementar, mas com uma outra abordagem, tá? Em vez de a gente calcular o valorzinho da carga, nós vamos calcular o número de elétrons associado ao problema. Então essa questão ela diz o que pra gente? Ela diz o seguinte: deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro pelos processos de eletrização conhecidos e obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulomb. Sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19, para conseguir a eletrização desejada será preciso retirar do objeto 20 trilhões de prótons. Isso aqui, ó, gente, é falsa, tá? A gente não retira os prótons do átomo, tá? do objeto. Retirar 20 trilhões de elétrons, pode ser que sim. Acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons, pode ser. E acrescentar ou retirar 50 trilhões de elétrons. O retirar 51 trilhões de prótons já não vale, porque nós não conseguimos tirar ou acrescentar prótons numa substância, num átomo ou num corpo, tá bom? A gente não trabalha com esse tipo de procedimento, geralmente é o contrário. Vamos lá, a fórmula geral para calcular a carga é essa aqui, ó. Número de elétrons vezes a carga elementar. Bom, como a gente quer, como esse corpo ele está inicialmente neutro, tá, gente, ó, a gente quer obter uma carga negativa, tá, de 3,2. Se eu quero uma carga negativa, isso significa dizer que eu não posso retirar elétrons, tá? Eu tenho que acrescentar elétrons para que ele tenha mais elétrons do que prótons. Então, se eu quero que ele fique negativo, então eu vou acrescentar. Ou vai ser a letra C ou a letra D. A gente descarta A, B e E. Bom, como eu quero saber o número de elétrons, então eu vou passar a carga elementar para o outro lado subtraindo, dividindo. Ou seja, a quantidade de elétrons que eu quero saber é a carga elementar, a carga total dividido pela carga elementar. Observem, a carga total é 3,2 micro. Lembre-se, tá? Vou mostrar aqui para vocês, mas é só vocês lembrarem. Micro é 10 a menos 6. Então eu venho aqui e coloco vezes 10 a menos 6, tá? Dividido pela carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Ora, 3,2 dividido para 1,6, se você observar, é 32 dividido para 16, que dá 2. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19, repete a base e subtrai os expoentes, só que embaixo está negativo. Então você vai fazer 6 menos 6 mais 19, que vai dar mais 13, tá, gente? Então isso aqui, o número n, ele vai ser 2 com 13 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zeros, tá? Então aqui, ó, 1000, 200 mil, né? 2 milhões, 2 bilhões, trilhões. Então vai ficar 20 trilhões. Né? Não precisava nem fazer o cálculo, né? Porque como aqui é 2, não precisava nem contabilizar aqui. É só olhar que aqui é 2, então obviamente tinha que ser 20 trilhões, né? Não tinha como ser 51 trilhões de elétrons, porque aqui não tem o 5 nem o 1, então não faria sentido nenhum. Então essa é a alternativa correta, a letra C, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar, viu, pessoal?